e tu arrebentava os caras em segundos, assim. Tem luta que... Tem algumas lutas tuas que acabam com menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto. Porra, E tu falou assim, cara, eu não sou um cara violento. O que acontece ali, então, quando solta a colheira do Vitor Belfort dentro do octógono? Especialmente quando tu tá novinho ali, tu tinha 19 anos, acho que na primeira vez que tu arrebentou o cara em 42 segundos, alguma coisa assim. O que acontece ali, então? Tem o jogo mental, como é que funciona? Por que tanta energia e explosão, assim, logo de cara? O que acontecia contigo ali? Porque isso é incomum, tanto que o teu apelido virou fenômeno. Eu falo que o medo, ele é algo... O medo, ele é algo que a gente não pode não sentir, né? Quando a gente fala com medo, se alguém trouxer um leão para cá agora, né, se entrasse um leão para cá feroz, todo mundo ia sentir medo, né? Ele ia comer quem? Né? O mais otário, o gordão. Assim, na realidade, quem que ele ia atacar, né? Às vezes você acha que, na realidade, mas como é que a gente vai se defender? Como é que a gente vai fazer? Eu ia ficar atrás de tu e deixar o gordão ali, ó. Mas a ideia, quando eu quero dizer isso, é que o medo, eu falo que o medo é uma gasolina. Como é que você usa ela? Então, quando você entende de Fórmula 1, né, eu fui compreender isso quando eu comecei quem não gostava do Ayrton Senna? E eu me lembro que às vezes o Ayrton Senna, ele não colocava gasolina. Né, ele ficava sem gasolina e o pessoal falou, ele não vai botar gasolina, tá acabando a gasolina. Ele botava na hora certa a gasolina. Ele tinha umas estratégias muito interessantes. E eu depois descobri que a gasolina, ela pesa mais o carro. Então tem a hora de colocar, ele sabia a hora de colocar gasolina. Então muita gasolina, de repente na hora errada, você vai ficar com o carro, não vai estar veloz. Então ele precisava passar aquele carro e depois ele botava gasolina. Né? Assim, mas ele tá botando gasolina agora. A gente não fazia ideia, a gente estava em casa, mas o que eu gostava de ver o Ayrton Senna é que ele corria para ser o primeiro. Ele não corria para fazer ponto igual era o da McLaren, assim, o Prost, né? Ele queria ganhar, ele era então, o medo dele fazia ele ser mais corajoso, né? Assim, fazer certas coisas que, inclusive, ele se arriscou muito, né? Mas infelizmente a gente perdeu ele, né? Então eu falo que o medo, ele foi um grande aliado meu quando eu descobri ele. Então o medo, ou ele entra no tanque e vira uma energia, ou as pessoas pegam gasolina e jogam nela e tacam fogo. Então o medo, ele é um aliado, ele nunca é um inimigo. Então eu acho que no início eu tinha tanto medo que eu falei assim, cara, eu vou acabar com isso, e era o meu dom, né? Então assim, Deus me deu esses dons e ao mesmo tempo me deu algumas criptonitas. Então você tem que saber lidar com esse... Todo mundo tem uma criptonita, né? Então eu sabia... Eu acho que o medo me ajudou muito a decidir, a definir. Porque você tem aquele momento, então você não pode... Cada um tem um estilo de luta, né? Então eu me lembro que quando meu falou assim, quando você não luta como o leão, tipo, o leão ele ataca, né? Outros animais eles caçam diferente. Se eu tento ser um animal que eu não sou, a tendência a minha probabilidade de perder é muito grande. Então, eu gosto de focar sempre naquilo que eu sou bom. Então, na minha carreira, quando eu olho para minha carreira, quando eu deixei de ser leão, me custou muito caro. Né? Então, assim, essa era... Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos que saber qual é a nossa... Onde está o nosso strength, né? Onde está a minha força, onde está a minha capacidade de executar. Se eu sou um atacante, eu não posso ser um lateral direito, né? Mas o lateral direito não pode ser um atacante, né? Quando a gente olha para o Ronaldo, a gente lembra como é que ele atacava. Então, se o Ronaldo tentar ser um cara do meio de campo, ele deixa de ser o Ronaldo, né? Então, assim, mas numa luta, claro que, assim, eu sou só um espectador, mas eu fico imaginando que uma luta, ela vai ter, ou na ideia, nas estratégias possíveis numa luta de MMA, existem estilos por exemplo, teu negócio era ir pra cima do cara e arrebentar o cara. Tem o cara que fica esperando, o cara gosta de lutar no chão. Tem o Lioto que fica parado esperando o cara contra-ataque,
E eu fico pensando se não é tipo, de um jeito mais complexo, um pedra, papel e tesoura. Tipo, o cara que tem o teu estilo, ele tem vantagem contra esse estilo e desvantagem contra aquele e aquele, né? O segredo imagina uma música, assim, essa música é esse beat aqui, ó. Então, assim, eu falo que música é como se fosse som, é como se fosse uma onda de som. E por isso que estratégia é importante, né? O que você faz... Porque às vezes você vê um time muito bom, e esse time muito bom, ele perde com um time muito ruim. E o time muito ruim ganha, assim, sim. Uhum. São matchups, só que por isso que tem as estratégias, né? Assim, você tem que saber usar a sua força e saber a sua criptonita, né? Então, pois no teu caso, é aquilo que você falou. Se você deixar de ser você, as coisas pioram um pouco. Mas, se você for usar sempre o mesmo estilo de luta, o teu oponente, ele pode... Não é nem se adaptar, tu pode ser colocado pra lutar com um cara que simplesmente tem um matchup diferente e vantajoso. Isso. E aí fica difícil. Por isso que luta você tem que saber com quem que você vai lutar em determinado momento, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que... Por que esse cara não luta com esse cara? Uhum. Entendeu? Porque não é vantagem pra ele. Então, assim, lembra, é um business. Não é diferente. Por isso que eu falo, deixa de ser esporte. Entendi. Então, assim, a luta... muitas coisas são favoritismo, entendeu? Tipo assim, o cara, vamos supor, o Mayweather decide com quem que ele vai lutar. Mas no futebol, você não decide com quem você vai jogar. Tem um campeonato, né? Hoje em dia tem lá o PFL, que cria um campeonato. Então hoje tem vários formatos. O formato do business, ele tem que entender se é um lutador, mas você também é um empreendedor. Você é um lutador, mas também você negocia contratos, né? Então tudo o esporte, por isso que você gosta do esporte antigo, porque quando a gente fala da minha época, né, que você era muito raiz, né? Hoje já o futebol, já o cara fala assim, cara, esse jogo não é importante, então não vou dar o meu melhor. Quantas vezes você tem um time e você fala, pô, aquele cara não tá jogando, não tá dando migué. Estão poupando o jogador. No caso do Flamengo é sempre jogaço, porque o elenco do Flamengo é sacanagem, tá? Mas você tem razão, assim, é diferente. Eu concordo, Flamengo mesmo, é o Flamengo, né? Vem do Zico, né? Não tem jeito, né? Eu quero usar aquela camisa 10, ele tem que... meu irmão. Né? Representa, por isso que... Quando a gente fala de time, né? A gente carrega essa bagagem antiga, né? Só que a gente sabe que a geração de hoje, eu falo que é uma geração mais, digamos, é uma geração mais frágil, é uma geração mais assim, não é justo, entendeu? Eu posso fazer, tipo, quando eu vejo uma pessoa jovem, assim, um cara fala assim, o que você quer ser? YouTuber. Mas eu acho bacana, eu falo assim, que legal. Mas por quê? Porque eles ganham dinheiro. Eu já não acho legal, entendeu? Assim, o problema é que hoje em dia o jovem, ele quer ganhar dinheiro. E na época que a gente fazia uma coisa, não era pelo dinheiro, era pela paixão. Até porque naquela época, por exemplo, eu podia ter jogado tênis, eu podia ter jogado futebol. Eu escolhi luta. Alguma coisa me atraiu ali na luta. Era o medo, era a insegurança, era empreender, era uma coisa nova. Eu acho que isso vai dar certo. Era aquela coisa, será que vai dar certo? Eu saí com 16 anos de idade, convencer o Carson Gracie para ir para os Estados Unidos, falar, a gente vai fazer isso. E todo mundo falou assim, você tá louco? Você tá escutando um menino de 16 anos de idade? Porra, me conta essa história aí, como é que tu foi parar na luta, no sentido de conversar com esses caras e convencê-los, um garoto novo pra caralho, que nem tu tava. Com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu treinava numa academia, chama-se Nova Geração, era o Rodrigo Medeiros e o Toco, que são professores, pessoas que são meus amigos até hoje, excelentes professores de jiu-jitsu. 1980. Mas era muito. Tinha isso aí, então você imagina. Eu comecei... Não. Tu nasceu em 77. Eu de matemática. Mas tu nasceu em 77. Então 90. Tá. Eu tinha 5 anos. Com 14 anos de idade eu comecei a fazer jiu-jitsu e eu adorei o jiu-jitsu, só que quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu vi que tinha na época o Vale Tudo. O Vale Tudo era aquela época, era qual a arte marcial, por que nasceu? Nós somos, o brasileiro,
a família Gracie, que é o Rorion Gracie, que criou o UFC junto com o Art Dave, que era o cara. Então, a ideia do UFC era mostrar qual arte marcial era mais, digamos, completa no 1 a 1, no mano a mano, sabe? Lembra quando você estava na escola, vamos fazer um mano a mano. Depois era como é que é o mano a mano? É o futebol, como se tivesse, imagina futebol, 1 contra 1, 2 gols, vamos ver quem é o melhor, que joga melhor. Hoje, né? Os caras caras chamam de X1. Isso aí. Então, nasceu o esporte por esse intuito. E, cara, eu tive o privilégio deles falar assim, Vitor, eu falei assim, cara, eu tinha visão, eu falei assim, jiu-jitsu é legal, mas não tem futuro. Não é isso que eu quero, porque tinha aquela coisa de briga, rixa, não podia treinar com... Era um bando de madame, sabe? Eu vim do futebol, eu nasci, meu pai era jogador de vôlei, meu pai jogou na seleção, meu pai, esporte para ele era network, você conhecia, você fazia amizade, você competia, eu competia contra você, e depois a gente ficava amigo. Na luta não, você não podia ser amigo, era inimigo, aquela coisa de rixa, né? Luta livre contra jiu-jitsu, eu achava aquilo um absurdo. Então eu vim com uma cabeça muito empreendedora, no esporte. Eu tinha um histórico muito grande do meu pai ter se jogado na seleção brasileira, mundial. Meu pai fez parte da geração do voleibol, né? Fez esse esporte que hoje em dia o voleibol brasileiro é referência mundial, né? Como se fosse futebol. E aí, inclusive minha filha Fé, depois a gente fala sobre ela. Salve pra Vitória aí, parabéns pelo que tá acontecendo na tua vida aí. E assim, naquele momento, o Carson Gracie me viu treinar. Aí ele falou assim, Vitor, eu falei, eu quero fazer vale tudo. Então com 14 anos eu já sabia que eu queria. Mas o Carson já era... Caralho, cara. O Cássio olhou pra mim e falou assim, esse menino, ele olhou e começou a me abraçar como se fosse um filho. Então eu e ele tinha uma geração... A gente começou a criar uma relação tipo pai e filho. Porque o treinador é isso, né? Ele se torna um pai. E meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, né? Só que eu comecei a fazer boxe. Ao mesmo tempo, eu falei, cara... Se você, eu percebi o vale tudo, os caras ficavam, lembra dos caras fazendo assim, com a mão? Eu falei assim, cara, meus amigos de onde eu morava, né, na Selva de Pedra, eles falaram assim, meu irmão, a luta começa de longe, os caras faziam boxe. Eu falei, Vitor, não adianta tu só fazer jiu-jitsu. Então eu já tive a visão, eu comecei a fazer boxe. Aí um dia o Cássio me levou lá para treinar e me botou, na época era taparia. Como é que fazia o lance? Era todo mundo de mão aberta, você treinava, não era com luva, você treinava a taparia, você acabava o treino, tirava o kimono e fazia a taparia, né? E os caras saíam igual o camarão, né? Todo mundo tudo vermelho. Tudo vermelho. Aí, tapão da cara. Aí um dia ele me levou lá para fazer, eu fiz muito bem, era novo, peguei os adultos e... Arrebentou. E os caras não conseguiam botar pra baixo. Falou, cara, ele viu e falou assim. E eu me lembro que o Cássio me pegou e começou, né, me treinar e tal. A gente começava, ia ali, eu treinando, só tinha fera. Tomava amasso todo dia. E eu queria, tipo, rosado. Tinha uns caras que me treinavam, me amassavam, e eu queria mais. Eu aprendi, eu fui aprendendo, eu queria aprender. Quanto mais eu apanhava, mais eu queria aprender. No boxe. Lembro que eu subia lá o Cantagalo para fazer aula, Tortinho, o Cláudio Coelho, o pessoal me ensinando, né? E eu aprendendo, e eu queria mais, eu queria diversificar, eu queria aprender com esse, eu queria aprender com aquilo. Então, assim, eu imaginava em estilos, né? Cada um tem um estilo para aprender. Aí eu fui aprendendo. Então, assim, eu e o Cássio, a gente criou esse relacionamento. Fiz uma viagem pro Havaí com a minha mãe e a minha irmã. Lá eu conheci, eu estava na academia do Helson Gracie e tinha um cara lá de um japonês treinando, mas não tinha ninguém para treinar com os caras. Aí eu fui treinar, me sobressaí, tiraram foto, saí na revista japonesa. Os caras perguntaram quem é o seu treinador, né? Eu falei, é o Carson Gracie. Mesmo estando na academia do Helson, mas eu sempre, o Rickson me recebeu na casa dele. E eu achava, só que eu não podia falar pro pessoal do Carson que eu tava lá, porque era uma coisa de creonte, inimigo. E o Rickson me recebeu com a família dele, botou na minha garagem, eu treinou com ele. Era um sonho da minha vida, eu treinando ali com o Rickson, aprendendo. E eu ficava pensando, por que as pessoas não são amigas? Por que essa família é dividida? E eu falava, Cássio, por que você é inimigo do seu... nessa história longa e tal. E me contava a história, eu não quero entrar em detalhe, porque é uma família, eu acho que cada um... Então, assim, mas eu não achava certo. Tem que contar são eles, no final. Eu não vou contar. Porque eu não achava certo. Eu falei, você está errado. Você tem que ser amigo da sua família. Eu não sei porque vocês são inimigos, né? Naquela época, aquela coisa, e o Cássio era
tinha aquela coisa, eu não concordava, eu adoro o Renzo Gracie, eu adorava as pessoas, eu queria ser amigo das pessoas, só que tinha essa coisa de ser inimigo, de não gostar, de competir. E como eu vim do outro esporte, né, do tênis, do futebol, né, eu tinha outras... eu já tinha essa visão de entretenimento, de quanto mais nós somos amigos, mais crescemos, né? Só que, infelizmente, para o promotor é muito bom ter essa inimizade, porque ele ganha dinheiro né, e você controla a narrativa, né? Como se fosse hoje. Então, resumindo, aí eu conheci o Frederico Lapenda, falei, cara, vem pra cá. Eu falei, não posso, só posso vir se o Carson vier. Você convence dele vir? Eu falo, você abre uma academia para ele? Então eu voltei e falei, Carson, você quer que o seu nome seja conhecido no UFC? Porque levaram, eu me lembro que o Rorion levou o Carson pro UFC, e o sonho do Carson era botar os alunos dele para ganhar dos Gracie. Esse era o objetivo do Carson. Eu falei, Carson, esquece isso. Eu conheci um cara que agora os seus alunos vão poder lutar no UFC. Eu posso lutar, mas você vai poder trazer todo mundo. Eu já tinha essa visão que todo mundo podia ir lá e lutar o torneio. Você lutava o torneio, saía do torneio, você era campeão, você fazia uma super luta. Era assim que era antigamente. Eu falei, cara, vai ser legal, você pode botar um cara, aí o cara luta super luta, você bota outro cara, então assim, até que tenha... Eu falava com ele, falou assim, tem que ter a categoria. Naquela época não tinha, tem que ter categoria. Tanto que no meu UFC teve 2 categorias, era abaixo de 90 e acima de 90. Foi assim que começou no UFC. Eu lembro, acho que do primeiro que eu via em VHS. Porra, valia tudo. Um cara gigante com um maluco pequenininho e... Não tinha peso. Tanto o dedo no olho. O cara que eu lutei na minha primeira luta no Havaí, se vocês quiserem, vocês podem botar depois o vídeo. O nome dele era John Hess. Ele tinha sido eliminado. As regras foram... Ele cegou um cara na semifinal. Caralho! E foi eliminado do UFC. Ele não pôde continuar. Então, assim, as regras foram acontecendo. Por isso que eu falo, cara, como é que traz de volta aquele cotovelo, né? Então, assim, o esporte, ele era muito raiz naquela época. Então, eu falei pro Cássio, vamos para os Estados Unidos. Ele aceitou, a gente veio para os Estados Unidos, o Frederico Lapenda, né, abriu a academia pra gente lá em Westwood. Aí depois, eu me lembro como se fosse ontem, o Marcos Ruas, que foi um campeão do UFC, ele era da luta livre. Eu falei, Carson, o Marcos Ruas era representado pelo Lapenda. Eu falei, cara, vamos treinar o Marcos Ruas, treina. Aí eu me lembro que o Carson ia treinar, aí o pessoal da academia expulsou o Carson da própria academia, porque ele não podia treinar o Marcos Ruas, pela rivalidade, jiu-jitsu versus luta livre. Eu falei, Cássio, isso é uma loucura. Ele, não posso, esse negócio. E eu convencendo o Cássio, treina ele. Então eu tinha esse negócio de inimigo, né? Todos os faixa pretos do Cássio, que já eram adultos, 30 anos, e eu tinha 17 anos de idade. Eu falei, cara, treina. E o Marcos Ruas era um cara referência, mas não podia. Tinha um joguinho de Dreamcast, que era o UFC, videogame, que tinha o Marco Ruas, eu gostava pra caralho. Cara, então, muita gente não conhece a história dele, mas na época ele era referência pra mim, né? Eu me lembro que tem uma época o Cássio queria botar eu pra lutar contra ele, ainda bem que não aconteceu, porque eu acho que eu ia tomar um cacete. Mas o Cássio acreditava tanto em mim, né, que ele achava que eu com 17, 18 anos de idade eu podia ganhar de qualquer um. Então essa confiança